Bom dia pessoal, como vão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 3 da apostila de vocês sobre as monarquias nacionais, a partir do tópico a respeito da Reconquista Cristã e a Inquisição Espanhola. Bem, em algumas regiões da Europa, como vocês sabem, a Igreja Católica desempenhou um importante papel no processo de formação das monarquias nacionais. E esse foi o caso da Espanha na Península Ibérica, né? Durante o século VIII, grande parte da Península Ibérica estava sob o domínio dos árabes muçulmanos, que conquistaram a região em 711. Os muçulmanos permaneceram no território por 8 séculos, né? Influenciando de maneira significativa os hábitos e os costumes locais. Ao longo desse período, a população cristã realizou uma série de ações militares para expulsar os muçulmanos da península. Esse processo ficou conhecido como Guerra da Reconquista Cristã, ou simplesmente Reconquista, né? Só se completou no ano de 1492, quando os muçulmanos perderam o domínio do Reino de Granada, o último reduto ali sob o controle no sul da Península Ibérica. Conforme os territórios controlados pelos muçulmanos retornavam para o domínio cristão, novos reinos então se formavam, como, por exemplo, os de Aragão, Castela, Leão e Navarra, são os mais conhecidos, né? Ao longo do tempo, esses reinos foram se unificando por meio do casamento de seus reis, certo? Caberia mencionar a vocês que no século XI, os árabes muçulmanos eles dominavam a Península Ibérica, né? Com exceção aí de pequenos feudos e reinos da área montanhosa chamada Pirineus e do litoral do Atlântico Norte. Nessas regiões desenvolveram-se nacionalidades que então defendiam a cristandade, que lutaram contra os árabes muçulmanos, que estavam no controle da Península Ibérica nesse período, em um embate aí que se estendeu ao longo de 8 séculos, né? Que trata-se da Guerra da Reconquista Cristã. Nesse contexto, Portugal, então, tornou-se reino em 1139, sob a dinastia de Borgonha, cujos reis eram ligados por vassalos e laços de casamento à realeza de Leão e Castela, né? Mesmo após a emancipação, aí, no século XII, ocorreram então conflitos e lutas pelo poder entre os reinos ibéricos. Em Portugal, desenvolveu-se rapidamente uma classe burguesa sob a influência de ricas ordens militares e da importante atividade pesqueira no período. Com a morte do rei Fernando de Borgonha, a coroa seria entregue ao seu genro, Dom João I, rei de Castela. E essa transferência de poder ocasionou uma revolução que derrubou o antigo rei e empossou outro João, o Dom João I de Portugal, mestre de avis, como a gente comentou antes, né, da Ordem dos Cavaleiros, como se chamava na época. E era um nobre de grande apoio popular. Essa revolução, iniciada em 1383 e finalizada 2 anos depois, em 1385, tornou-se conhecida então como Revolução de Avis. A Revolução de Avis representou um movimento urbano, burguês e de caráter nacionalista, e por meio aí da centralização do poder e da aliança estabelecida com a burguesia, o país tornou-se então mais progressista e a primeira inovadora monarquia europeia. É importante apontar, né, que na Espanha a unificação de diversos reinos e feudos ocorreu então por meio da união das coroas de Aragão e de Castela, com o casamento, ou se quiser chamar, né, mais corretamente, a aliança política de Fernando de Aragão e Isabel de Castela em 1469. Ainda hoje, porém, os territórios incorporados à Espanha exibem particularidades, como a Catalunha, o País Basco e a Galícia, localidades que têm idiomas próprios, além do castelhano, e que lutam até hoje, né, por suas independências. Quanto à Inquisição Espanhola,
ela se tornou famosa no imaginário coletivo, a ponto de a própria palavra Inquisição ser associada especificamente ao Santo Ofício na região espanhola. No entanto, é importante relembrar que os tribunais inquisitórios existiram em vários países da Europa séculos antes do auge da Inquisição espanhola. Sobre isso, muitos estudiosos já abordaram o tema sob diferentes perspectivas, né? A gente poderia definir com a historiadora Kalina Vanderlei, abram aspas, né? Inquisição é o termo pelo qual, mais comumente conhecido, o Tribunal do Santo Ofício, órgão de investigação e repressão, instituído pela Igreja Católica na Idade Média, que teve o seu apogeu depois da Reforma Católica a partir do século XVI. O caráter repressivo da Inquisição esteve presente desde os seus primórdios, atrelado ao seu caráter investigativo. Na Idade Média, o seu objetivo era extirpar toda heresia da Igreja, ou seja, toda crença que discordasse dos dogmas católicos. Nesse sentido, a Inquisição só poderia perseguir e investigar católicos, pois era fundamentalmente uma instituição de controle das dissidências internas. Perseguiu os hereges, ou seja, os discordantes, na França, na Itália, e as bruxas, né, chamadas bruxas por toda a Europa. Bem, apesar disso, né, a Inquisição espanhola foi aí da máxima crueldade, e essa não é toda a história, né? É preciso lembrar que a Europa medieval, embora aí produtora de ricas contribuições para o mundo moderno, também era uma sociedade bastante tradicionalista, com pouca ou nenhuma liberdade religiosa e frequentes conflitos entre os estados e os seus povos, né? Torturas, execuções eram comuns, e desse contexto não pode ser dissociada a imagem, né, a figura da própria Igreja Católica, que por um lado reproduziu padrões de violências e abusos, mas por outro criou aí importantes regras para o processo de julgamento, menos impiedosas que muitos estados seculares, né? O fenômeno da Inquisição na Espanha foi especialmente curioso porque, ao mesmo tempo em que dava aos réus uma alternativa de julgamento ao poder secular, por assim dizer, dos Estados-nação, foi responsável por dar continuidade a práticas como a queima de pessoas em fogueiras, né? A tortura, a flagelação e a própria intolerância religiosa, né? A perseguição aos dissidentes dos dogmas católicos. Ainda assim, na Idade Moderna, né, foi descrito como um dos maiores males da humanidade por grupos que muitas vezes igualmente matavam os seus opositores.